Olá, a gente sabe que carro elétrico já é uma realidade, né? Mas para esse futuro rodar de verdade, uma coisa é fundamental: a recarga. Hoje a gente vai desvendar de uma vez por todas como funciona o carregamento, com foco total no que a gente encontra aqui no Brasil. Sabe aquela sensação de pegar um carro elétrico pela primeira vez? É incrível. Aquele silêncio, a resposta na hora, mas aí, logo depois, bate aquela dúvida que todo mundo tem. Tá, e agora? Como é que eu carrego esse carro? É exatamente essa pergunta que a gente vai responder hoje, passo a passo. Bom, vamos começar pelo mais básico de tudo. A primeiríssima experiência de carregamento que a maioria das pessoas tem é com aquele carregador que vem ali, no porta-malas do carro. Vamos entender o que ele é e, o mais importante, para quando ele realmente serve. Então, esse é o famoso carregador nível 1, ou como a gente costuma chamar, o carregador de emergência. Ele foi pensado para ser um quebra-galho mesmo, sabe? Você liga em qualquer tomada comum, daquelas de casa, a grande vantagem é essa praticidade toda. Mas essa simplicidade tem um preço, e o preço é velocidade. E quando a gente olha os números, fica bem claro por quê. Olha só isso, para carregar uma bateria comum de uns 40 kWh, pode levar de 20 a 40 horas. É muito tempo. Isso deixa bem óbvio porque o apelido dele é emergência. Definitivamente não dá para contar com ele para o dia a dia. Ok. Então, se o carregador de emergência não é a solução para a rotina, qual é? Vamos então para o segundo ato, para conhecer a solução ideal para abastecer o carro no conforto de casa todos os dias. E a resposta é essa aqui, o Wallbox. Esse é o carregador de nível 2. É um equipamento fixo que fica instalado ali na parede da sua garagem. Ele foi feito para ser a fonte principal de energia do carro, oferecendo o que a gente mais precisa: velocidade e, claro, segurança. E aqui a gente vê o tamanho da diferença. Lembra daquelas 20, 40 horas? Com o Wallbox, a mesma bateria de 40 kW carrega em algo entre 2 e 6 horas. É simplesmente outra realidade. É a diferença entre ter que deixar o carro parado por quase 2 dias e simplesmente plugar quando chega em casa e acordar com ele carregado. E a importância do Wallbox é gigante, viu? Para se ter uma ideia, cerca de 80% de todas as recargas de carros elétricos no mundo acontecem exatamente em carregadores de nível 2, como os Wallbox. Fica muito claro que essa é a verdadeira solução para recarga em casa. E para a gente entender por que a instalação tem que ser profissional, tem uma analogia que é perfeita para o Brasil. Um Wallbox consome a mesma energia de um bom chuveiro elétrico. Agora pensa, ninguém em sã consciência ligaria um chuveiro numa extensão qualquer, certo? Pois é, por isso ele precisa de um circuito elétrico só para ele, totalmente dedicado. Beleza, a recarga em casa está resolvida, mas e na hora de viajar? E para pegar a estrada? Agora a gente vai para os famosos eletropostos, os carregadores super rápidos, e vamos falar de um assunto crucial: os padrões de conectores. Os carregadores de nível 3 ou de corrente contínua, que a gente chama de DC, são de outra categoria. A grande mágica deles é que eles entregam a energia em corrente contínua direto para a bateria. O resultado? Uma velocidade de carga absurdamente mais alta, que é o que torna as viagens longas possíveis. E que velocidade, hein? Olha só esses tempos. Num carregador de 150 kW, você ganha 100 km de autonomia em uns 8 minutos. É o tempo de parar, tomar um café e seguir viagem. Naqueles mais potentes, de 350 kW, isso cai para menos de 4 minutos. É uma verdadeira revolução. Mas claro, para conectar o carro, precisa do plug certo. Para carga mais lenta em corrente alternada, existem basicamente 2 tipos. O tipo 1, que é mais antigo e a gente vê em alguns importados, e o tipo 2, que é o padrão europeu. Esse é bem mais versátil e, como dá para ver, é o mais comum por aqui. E aqui está a informação que realmente importa para quem está comprando carro elétrico no Brasil hoje. O padrão que se firmou de vez no nosso mercado é o CCS2. Ele é genial porque ele combina o conector tipo 2, que a gente usa em casa, com mais 2 pinos grandes embaixo. E são esses pinos que permitem a carga super rápida na estrada. Muito bem, agora que a gente já entende os tipos de carregadores e os conectores, vamos voltar para casa e focar no passo que talvez seja o mais crítico de todos: como garantir que a instalação do seu Wallbox seja feita com total segurança. Olha, existem 3 itens de segurança que são, assim, inegociáveis, obrigatórios pelas normas. O primeiro é o DR, o diferencial residual, que protege as pessoas contra um choque elétrico. O segundo é o DPS, que protege o seu carro e o seu carregador contra surtos de energia, picos de luz, raios. E por último, a base de tudo, um aterramento bem feito, eficiente.
E é importante dizer, isso não é só uma recomendação. A instalação precisa seguir à risca as normas técnicas brasileiras, a NBR 5410 e a 1791. Seguir essas normas significa ter tranquilidade e, principalmente, segurança para sua casa e sua família. Um processo profissional é bem simples de entender. Ele tem 4 etapas. Primeiro, um especialista vai na sua casa avaliar a sua rede elétrica. Depois, ele cria aquele circuito dedicado que a gente falou. Aí vem a instalação do wallbox e de todas as proteções. E por fim, claro, testes completos para garantir que está tudo 100%. E o recado principal é este. Isso não é serviço para curioso ou para fazer por conta própria. É fundamental buscar empresas especializadas e qualificadas como a ASS Instalações Eletromecânica, por exemplo, que tem toda a experiência para fazer um projeto que segue cada detalhe das normas de segurança. Então, para a gente fechar e não esquecer mais. Nível 1, só emergência. Nível 2, o wallbox é a solução para o dia a dia. No Brasil, o padrão é tipo 2 e CCS2. E o mais importante de tudo, a instalação tem que ser profissional, sempre seguindo as normas. Combinado? Com tudo isso em mente, a recarga deixa de ser uma dor de cabeça e passa a ser só mais uma parte da rotina. E isso abre espaço para uma pergunta muito, mas muito mais legal de responder. Como o carro sempre pronto para sair da garagem, qual vai ser o destino da sua próxima viagem?